Olá, seja bem-vindo ao canal @decoreba. Se você quer memorizar a lei de forma mais rápida e eficiente, já comece assim. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @decoreba. Aqui o foco é direto ao ponto. Vamos começar. Código de Ética e Disciplina da OAB. Artigo 58. Recebida a representação, o presidente do Conselho Seccional ou o da subseção, quando esta dispuser de conselho, designa relator, por sorteio, um de seus integrantes, para presidir a instrução processual. Parágrafo 1º. Os atos de instrução processual podem ser delegados ao Tribunal de Ética e Disciplina, conforme dispuser o regimento interno do Conselho Seccional, caso em que caberá ao seu presidente, por sorteio, designar relator. Parágrafo 2º. Antes do encaminhamento dos autos ao relator, serão juntadas a ficha cadastral do representado e certidão negativa ou positiva sobre a existência de punições anteriores, com menção das faltas atribuídas. Será providenciada, ainda, certidão sobre a existência ou não de representações em andamento, a qual, se positiva, será acompanhada da informação sobre as faltas imputadas. Parágrafo 3º. O relator, atendendo os critérios de admissibilidade, emitirá parecer propondo a instauração de processo disciplinar ou o arquivamento liminar da representação, no prazo de 30 dias, sob pena de redistribuição do feito pelo presidente do Conselho Seccional ou da subseção para outro relator, observando-se o mesmo prazo. Parágrafo 4º. O presidente do conselho competente, ou, conforme o caso, o do Tribunal de Ética e Disciplina, proferirá despacho declarando instaurado o processo disciplinar ou determinando o arquivamento da representação, nos termos do parecer do relator, ou segundo os fundamentos que adotar. Parágrafo 5º. A representação contra membros do Conselho Federal e presidentes de conselhos seccionais é processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo competente a segunda Câmara reunida em sessão plenária. A representação contra membros da diretoria do Conselho Federal, membros honorários vitalícios e detentores da medalha Rui Barbosa será processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo competente o Conselho Pleno. Parágrafo 6º. A representação contra dirigente de subseção é processada e julgada pelo Pleno do Conselho Seccional e, respeitadas as competências originárias previstas no parágrafo 5º deste artigo. A representação, a que se refere a parte final do caput do artigo 70 do Estatuto da Advocacia e da OAB, tramitará perante as turmas da segunda Câmara, entre parênteses, artigo 89-A, RG. Parágrafo 7º. Os conselhos seccionais poderão instituir comissões de admissibilidade no âmbito dos tribunais de ética e disciplina, compostas por seus membros ou por conselheiros seccionais, com atribuição de análise prévia dos pressupostos de admissibilidade das representações ético-disciplinares, podendo propor seu arquivamento liminar. Artigo 58-A. Nos casos de infração ético-disciplinar punível com censura, será admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta, se o fato apurado não tiver gerado repercussão negativa à advocacia. Parágrafo único. O termo de ajustamento de conduta previsto neste artigo será regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. Artigo 59. Compete ao relator do processo disciplinar determinar a notificação dos interessados para prestar esclarecimentos
ou a do representado para apresentar defesa prévia, no prazo de 15 dias, em qualquer caso. Parágrafo 1º. A notificação será expedida para o endereço constante do cadastro de inscritos do Conselho Seccional, observando-se, quanto ao mais, o disposto no Regulamento Geral. Parágrafo 2º. Se o representado não for encontrado ou ficar revel, o presidente do Conselho competente ou, conforme o caso, o do Tribunal de Ética e Disciplina, designar-lhe-á defensor dativo. Parágrafo 3º. Oferecida a defesa prévia, que deve ser acompanhada dos documentos que possam instruí-la e do rol de testemunhas, até o limite de 5, será proferido o despacho saneador e, ressalvada a hipótese do parágrafo 2º do artigo 73 do EAOAB, designada, se for o caso, audiência para oitiva do representante, do representado e das testemunhas. Parágrafo 4º. O representante e o representado incumbir-se-ão do comparecimento de suas testemunhas, salvo se, ao apresentarem o respectivo rol, requererem por motivo justificado, sejam elas notificadas a comparecer à audiência de instrução do processo. Parágrafo 5º. O relator pode determinar a realização de diligências que julgar convenientes, cumprindo-lhe dar andamento ao processo, de modo que este se desenvolva por impulso oficial. Parágrafo 6º. O relator somente indeferirá a produção de determinado meio de prova, quando esse for ilícito, impertinente, desnecessário ou protelatório, devendo fazê-lo fundamentadamente. Parágrafo 7º. Concluída a instrução, o relator profere parecer preliminar, fundamentado a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina, dando enquadramento legal aos fatos imputados ao representado. Parágrafo 8º. Abre-se, em seguida, prazo sucessivo de 15 dias ao interessado e ao representado para a apresentação de razões finais. Artigo 60. O presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, após o recebimento do processo, devidamente instruído, designa, por sorteio, relator para proferir voto. Parágrafo 1º. Se o processo já estiver tramitando perante o Tribunal de Ética e Disciplina ou perante o Conselho competente, o relator não será o mesmo designado na fase de instrução. Parágrafo 2º. O processo será incluído em pauta na primeira sessão de julgamentos, após a distribuição ao relator. Parágrafo 3º. O representante e o representado são notificados pela Secretaria do Tribunal, com 15 dias de antecedência, para comparecerem à sessão de julgamento. Parágrafo 4º. Na sessão de julgamento, após o voto do relator, é facultada a sustentação oral pelo tempo de 15 minutos, primeiro pelo representante e, em seguida, pelo representado. Artigo 61. Do julgamento do processo disciplinar, lavrar-se-á acórdão, do qual constarão, quando procedente a representação, o enquadramento legal da infração, a sanção aplicada, o quórum de instalação e o de deliberação, a indicação de haver sido esta adotada com base no voto do relator ou em voto divergente, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes consideradas e as razões determinadas de eventual conversão da censura aplicada em advertência. Artigo 62. Nos acórdãos serão observadas ainda as seguintes regras. Parágrafo 1º. O acórdão trará sempre a ementa, contendo a essência da decisão. Parágrafo 2º. O autor do voto divergente que tenha prevalecido figurará como redator para o acórdão. Parágrafo 3º.
O voto condutor da decisão deverá ser lançado nos autos, com os seus fundamentos. Parágrafo 4º. O voto divergente, ainda que vencido, deverá ter seus fundamentos lançados nos autos, em voto escrito ou em transcrição na ata de julgamento do voto oral proferido, com seus fundamentos. Parágrafo 5º. Será atualizado nos autos o relatório de antecedentes do representado, sempre que o relator o determinar. Artigo 63. Na hipótese prevista no artigo 70, parágrafo 3º do EAOAB, em sessão especial designada pelo presidente do tribunal, serão facultadas ao representado ou ao seu defensor a apresentação de defesa, a produção de prova e a sustentação oral. Artigo 64. As consultas submetidas ao Tribunal de Ética e Disciplina receberão autuação própria, sendo designado o relator, por sorteio, para o seu exame, podendo o presidente, em face da complexidade da questão, designar subsequentemente revisor. Parágrafo único. O relator e o revisor têm prazo de 10 dias cada um para a elaboração de seus pareceres, apresentando-os na primeira sessão seguinte para a deliberação. Artigo 65. As sessões do Tribunal de Ética e Disciplina obedecerão ao disposto no respectivo regimento interno, aplicando-se-lhes subsidiariamente o do Conselho Seccional. Artigo 66. A conduta dos interessados no processo disciplinar que se revele temerária ou caracterize a intenção de alterar a verdade dos fatos, assim como a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório, contrariam os princípios deste Código, sujeitando os responsáveis à correspondente sanção. Artigo 67. Os recursos contra decisões do Tribunal de Ética e Disciplina ao Conselho Seccional regem-se pelas disposições do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, do Regulamento Geral e do Regimento Interno do Conselho Seccional. Parágrafo único. O Tribunal dará conhecimento de todas as suas decisões ao Conselho Seccional, para que determine periodicamente a publicação de seus julgados. Artigo 68. Cabe revisão do processo disciplinar, na forma prevista no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, entre parênteses, artigo 73, parágrafo 5º. Parágrafo 1º. Tem legitimidade para requerer a revisão o advogado punido com a sanção disciplinar. Parágrafo 2º. A competência para processar e julgar o processo de revisão e do órgão de que emanou a condenação final. Parágrafo 3º. Quando o órgão competente for o Conselho Federal, a revisão processar-se-á perante a segunda Câmara, reunida em sessão plenária. Parágrafo 4º. Observar-se-á na revisão o procedimento do processo disciplinar, no que couber. Parágrafo 5º. O pedido de revisão terá autuação própria, devendo os autos respectivos ser apensados aos do processo disciplinar a que se refira. Parágrafo 6º. O pedido de revisão não suspende os efeitos da decisão condenatória, salvo quando o relator, ante a relevância dos fundamentos e o risco de consequências irreparáveis para o requerente, conceder tutela cautelar para que se suspenda a execução. Parágrafo 7º. A parte representante somente será notificada para integrar o processo de revisão quando o relator entender que deste poderá resultar dano ao interesse jurídico que haja motivado a representação. Artigo 69. O advogado que tenha sofrido sanção disciplinar poderá requerer reabilitação, no prazo e nas condições previstos no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Entre parênteses, artigo 41. Parágrafo 1º.
A competência para processar e julgar o pedido de reabilitação é do Conselho Seccional, em que tenha sido aplicada a sanção disciplinar. Nos casos de competência originária do Conselho Federal, perante este tramitará o pedido de reabilitação. Parágrafo 2º. Observar-se-á, no pedido de reabilitação, o procedimento do processo disciplinar no que couber. Parágrafo 3º. O pedido de reabilitação terá autuação própria, devendo os autos respectivos ser apensados aos do processo disciplinar, a que se refira. Parágrafo 4º. O pedido de reabilitação será instruído com provas de bom comportamento, no exercício da advocacia e na vida social, cumprindo a Secretaria do Conselho competente certificar, nos autos, o efetivo cumprimento da sanção disciplinar. Pelo requerente. Parágrafo 5º. Quando o pedido não estiver suficientemente instruído, o relator assinará prazo ao requerente para que complemente a documentação. Não cumprida a determinação, o pedido será liminarmente arquivado. Capítulo 2. Dos órgãos disciplinares. Seção 1. Dos Tribunais de Ética e Disciplina. Artigo 70. O Tribunal de Ética e Disciplina poderá funcionar dividido em órgãos fracionários, de acordo com o seu regimento interno. Artigo 71. Compete aos Tribunais de Ética e Disciplina, inciso 1º, julgar em primeiro grau os processos ético-disciplinares. Inciso 2º, responder às consultas formuladas em tese sobre matéria ético-disciplinar. Inciso 3º, exercer as competências que lhe sejam conferidas pelo regimento interno da seccional ou por este Código, para instauração, instrução e julgamento de processos ético-disciplinares. Inciso 4º. Suspender preventivamente o acusado em caso de conduta suscetível de acarretar repercussão prejudicial à advocacia, nos termos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 5º. Organizar, promover e ministrar cursos, palestras, seminários e outros eventos da mesma natureza acerca da ética profissional do advogado, ou estabelecer parcerias com as escolas de advocacia com o mesmo objetivo. Inciso 6º. Atuar como órgão mediador ou conciliador nas questões que envolvam: alínea A, dúvidas e pendências entre advogados; alínea B, partilha de honorários contratados em conjunto ou decorrentes de subestabelecimento, bem como os que resultem de sucumbência, nas mesmas hipóteses. Alínea C, controvérsias surgidas quando da dissolução de sociedade de advogados. Inciso 7º. Em conjunto com o Conselho Federal e o Comitê de Acompanhamento e Capacitação sobre Julgamento com perspectiva de gênero e raça, organizar, promover e desenvolver cursos, palestras, seminários e discussões a respeito de julgamento com perspectiva de gênero e raça, visando a formação da consciência dos julgadores, conselheiros, servidores e membros para afastar estereótipos, preconceitos e problemas estruturais que possam causar indevido desequilíbrio na relação entre os sujeitos. Seção 2. Das Corregedorias Gerais. Artigo 72. As Corregedorias Gerais integram o sistema disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. O secretário-geral adjunto exerce, no âmbito do Conselho Federal, as funções de corregedor-geral, cuja competência é definida em provimento. Parágrafo 2º. Nos conselhos seccionais, as corregedorias gerais terão atribuições da mesma natureza, observando, no que couber, provimento do Conselho Federal sobre a matéria. Parágrafo 3º. A Corregedoria Geral do Processo Disciplinar condenará ações do Conselho Federal e dos Conselhos Seccionais,
voltadas para o objetivo de reduzir a ocorrência das infrações disciplinares mais frequentes. Título 3. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 73. O Conselho Seccional deve oferecer os meios e o suporte de apoio material, logístico, de informática e de pessoal necessários ao pleno funcionamento e ao desenvolvimento das atividades do Tribunal de Ética e Disciplina. Parágrafo 1º. Os conselhos seccionais divulgarão, trimestralmente, na internet, a quantidade de processos ético-disciplinares em andamento e as punições decididas em caráter definitivo, preservadas as regras de sigilo. Parágrafo 2º. A divulgação das punições referidas no parágrafo anterior destacará cada infração tipificada no artigo 34 da Lei 8.906 de 94. Artigo 74. Em até 180 dias após o início da vigência do presente Código de Ética e Disciplina da OAB, os conselhos seccionais e os tribunais de ética e disciplina deverão elaborar ou rever seus regimentos internos, adaptando-os às novas regras e disposições deste Código. No caso dos tribunais de ética e disciplina, os regimentos internos serão submetidos à aprovação do respectivo Conselho Seccional e, subsequentemente, do Conselho Federal. Artigo 75. A pauta de julgamentos do Tribunal é publicada no Diário Eletrônico da OAB e no quadro de avisos gerais, na sede do Conselho Seccional, com antecedência de 15 dias, devendo ser dada prioridade nos julgamentos aos processos cujos interessados estiverem presentes à respectiva sessão. Artigo 76. As disposições deste Código obrigam igualmente as sociedades de advogados, os consultores e as sociedades consultoras em direito estrangeiro, e os estagiários, no que lhes forem aplicáveis. Artigo 77. As disposições deste Código aplicam-se, no que couber, à mediação, à conciliação e à arbitragem, quando exercidas por advogados. Artigo 78. Os autos do processo disciplinar podem ter caráter virtual, mediante a adoção de processo eletrônico. Parágrafo único. O Conselho Federal da OAB regulamentará, em provimento, o processo ético disciplinar por meio eletrônico. Artigo 79. Este Código entra em vigor em 1º de setembro de 2016, cabendo ao Conselho Federal e aos Conselhos Seccionais, bem como às subseções da OAB, promover-lhe ampla divulgação. Artigo 80. Fica revogado o Código de Ética e Disciplina, editado em 13 de fevereiro de 1995, bem como as demais disposições em contrário. Chegamos ao final de mais um áudio. Este conteúdo foi produzido em maio de 2026. Lembre-se, a repetição é a chave da memorização. Ouça sempre que puder. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @decoreba. Bons estudos e até o próximo áudio.